Tudo começou quando eu e meu marido, a gente ainda era namorado, isso há 20 anos atrás. Nós estávamos numa conversa um dia e aí a gente compartilhou o sonho de que um dia nós queríamos morar fora do Brasil e etc. Mas era aquele sonho assim de jovens adolescentes, né? Nós tínhamos 18 tínhamos 20 anos. Então era uma coisa assim, mas era um desejo já que já existia no coração dele e no meu coração. Aí o tempo foi passando, nos casamos, tivemos 2 filhos e etc. O tempo foi correndo e o que aconteceu? Uma amiga minha, muito amiga minha dessa época de quando eu namorava com meu marido, se mudou para Inglaterra. E aí então ela começou a trabalhar lá e passou-se uns 2, 3 anos que ela estava lá. Ela continuou me mandando, a gente continuou conversando e ela continuou me mandando mensagem. E sempre que ela vinha ao Brasil, que ela vinha sempre uma vez ao ano, ela me visitava e nós conversávamos e etc. Até que num ano ela pegou e falou assim: Você não tem interesse em trabalhar comigo em Londres? Porque ela trabalhava num salão lá com estética e etc. Também trabalhava em restaurante, enfim, ela só trabalhava. Quem sai do Brasil realmente tem que estar disponível para trabalhar, né? E ela só trabalhava. E ela falou: Vamos, eu consigo um trabalho para você, porque nessa época, então, eu trabalhava no Brasil como maquiadora e designer de sobrancelha. Então ela falou: Vamos lá, que eu consigo. Você trabalha junto comigo no mesmo salão e a gente vai conseguir juntar uma grana e tal. E aí eu falei: Não sei, né? Vamos ver, porque eu, né, tenho meu marido, meus 2 filhos, etc. Então falei, vou orar a respeito disso. E tá, beleza, ficou por isso mesmo. Passou aquele ano todo, que foi 2021. Quando foi 2022, ela voltou ao Brasil e de novo ela foi me visitar, foi lá na minha casa e falou de novo pra mim. E aí naquele ano começou a queimar no meu coração, sabe? Algo diferente, digamos assim. Começou a queimar algo diferente no meu coração. E aí então eu peguei e falei pra ela, ó, e o meu marido sempre junto na nossa conversa ali e tal, ela ia lá em casa e ele já se conheciam também, né? Porque desde a época que a gente namorava. E aí ela foi embora, né, da minha casa naquele dia, ela ia ficar mais uns 20 dias no Brasil ainda, e eu comecei a conversar com meu marido. Falei, o que você acha, amor? Será que, né, eu vou trabalhar lá, juntar uma grana e tal? E isso na Inglaterra, né, gente? Não, nem pensava na Itália ainda. Aí eu pensei, mas eu não quero ir para lá e ficar ilegal no país. Então eu quero buscar uma forma de me legalizar. Então aí eu comecei a pesquisar a minha origem italiana, porque eu sabia que eu tinha descendência italiana. Então aí isso foi em janeiro, aí eu orei, fui ao culto naquela semana, estava tendo um pastor de fora na minha igreja, e ele trouxe uma palavra direcionada para mim, assim, porque eu já estava orando a respeito disso. E aí na palavra dele ele disse assim: muitas pessoas pretendem comprar uma casa, né? A pessoa quer comprar uma casa e fala, Deus vai me dar uma casa. Deus vai me dar uma casa, eu acredito que Deus vai me dar uma casa. Mas você não está juntando pelo menos R$ 5 por mês, R$ 50 por mês para comprar a sua casa? Não, né? Porque Deus faz a parte dele e você tem que fazer a sua. Quando ele falou isso, eu peguei essa palavra pra mim. Eu falei, nossa, é comigo que Deus tá falando. Então como que eu vou sair do país se meu passaporte tá vencido? Eu vou renovar meu passaporte, porque até então eu tava vencido não sei quanto tempo. Aí no outro dia eu já agendei para renovar meu passaporte. Falei, Senhor, se isso for da tua vontade, vai movendo, vai acontecendo, vai realizando, e se não for, tira do nosso coração. E não há de ver que eu fui lá, renovei o passaporte e tal, e enfim, para encurtar a história. Fui para Inglaterra 4 meses depois. E comecei a trabalhar com a minha amiga. Quer dizer, mais ou menos com a minha amiga. Lá eu fiz de tudo um pouco de serviço. Trabalhei como babá, trabalhei como entregando panfleto, enfim, porque o meu objetivo era. Esqueci de contar pra vocês uma parte importante. Voltando um pouquinho. Depois que eu renovei meu passaporte, comecei a fazer a investigação das minhas origens, etc., como eu falei pra vocês antes. Mas, eu liguei pro meu pai e falei, pai, o que você sabe da nossa família e tal, não sei o quê. Meu pai começou a me falar. Enfim, juntei toda a documentação que eu precisava, todas as certidões, por isso que levou 4 meses. Todas as certidões, porque para fazer o reconhecimento naquela época ainda não tinha esse decreto Tajani, que hoje isso é permitido da via administrativa, aqui na Itália, fazer filhos ou netos de italiano. Naquela época não. Então o meu trinono, que era daqui do Vêneto, me deu essa herança, né, que é a cidadania italiana. E aí então eu juntei todas essas certidões, foram 15 no total, certidão de nascimento, casamento e óbito do meu trinono, do meu bisnono, do meu nono, do meu pai nascimento e casamento, que graças a Deus meu pai é vivo. E até chegar em mim. Aí já fiz a minha, peguei a minha certidão de nascimento e casamento e já peguei a certidão de nascimento dos meus 2 filhos para fazer tudo junto. Fiz tudo no Brasil que precisava fazer, tradução, apostilamento, tudo. Juntei toda essa pasta e fui para a Inglaterra. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para fazer o processo de cidadania, que na época ia me custar mais ou menos uns R$ 30 mil, contando com passagem, hospedagem lá e o período que eu precisaria ficar na Itália até
cumprir essa parte obrigatória, que é do reconhecimento de cidadania. Então, fiz tudo isso e fiquei lá na Inglaterra trabalhando. Aí trabalhei de várias coisas lá, que nem eu falei pra vocês. Trabalhei na minha área, depois de um tempo também consegui entrar num salão lá e numa clínica estética e trabalhar fazendo maquiagem, dando curso de automaquiagem e design de sobrancelha, fazendo bastante design, micropigmentação e etc. Então, aí, nesses 4 meses, eu consegui juntar essa grana que eu precisava para pagar o assessor aqui na Itália, porque eu tinha contratado um escritório e precisava pagar para eles 3.000 euros, que era o preço do serviço deles de assessoria. Aí vim aqui para Itália, fiz esses 2 meses para esperar o vídeo, enfim, todo esse processo burocrático, que aí se vocês quiserem eu gravo um outro vídeo explicando como é que foi. Mas enfim, voltei pro Brasil. E aí, por que eu escolhi a Itália? Por que nós escolhemos a Itália? Porque assim, o nosso primeiro objetivo era a Inglaterra, porque eu queria morar num país que falasse inglês. Exatamente para eu melhorar o meu inglês e para ensinar o inglês e ter o inglês como língua para os meus filhos, né? Para eles aprenderem bem o inglês e praticarem, etc. Então, a nossa ideia era a Inglaterra. Só que quando eu fui morar lá, o meu coração não queimou por aquela terra, sabe? Assim, não é que eu não me adaptei, assim, eu morei lá no verão, que eu cheguei em maio e fiquei até outubro lá. E aí, sabe assim, eu me via lá, mas não me via em família lá naquele lugar, sabe? Não, eu não sei explicar, é algo estranho, assim. E também aconteceu que tinha acabado de acontecer o Brexit. Então, eles tinham saído da União Europeia. Então, mesmo eu fazendo a minha cidadania italiana, eu não teria o direito de morar lá. Porque eles saíram da União Europeia. Então, não me dá o direito de morar lá. Isso complicou um pouquinho mais também. Aí, quando eu vim para a Itália, eu vim sem falar nada, como eu já expliquei aqui em algum outro vídeo, que eu não sabia falar nada, e então eu me virava com o inglês aqui, mas foi muito difícil. Quando eu voltei pro Brasil, que meu marido e meus 2 filhos tinham ficado lá, eu senti assim, comentei que me senti muito bem aqui na Itália, né? Eu conheci um pedaço, conheci muita gente, só que eu fiquei no sul. Então o sul para mim foi maravilhoso. Foi assim, um período muito legal. As pessoas, assim, parecia um pedacinho do Brasil mesmo, sabe? Assim, que tipo, eles te ajudam, eles se propõe a falar por você, a fazer por você, a forma assim com que eles se tratam, festas na cidade, enfim, era muito legal, sabe? Parecia realmente um pedacinho do Brasil, era muito legal. E aí eu voltei com esse desejo assim de aprender o italiano, porque eu tinha vivido essa experiência aqui, e falei, o que você acha de a gente ir para a Itália? Né? Então, eu falei, porque é legal lá, e assim, eu gostei, me senti bem. E aí, então, a gente começou a orar para vir para a Itália. E começamos a nos programar para isso. Então, a gente começou a estudar o idioma e se preparar para a Itália. Aí que surgiu a Itália no nosso coração. Então, assim, realmente a Itália foi um presente para nós. Depois, daí quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei lá mais ou menos deu 1 ano e meio até nós nos prepararmos e nos organizarmos financeiramente, espiritualmente, psicologicamente, enfim, tudo para poder vir morar aqui na Itália. Agora, existem coisas que eu faria diferente, totalmente diferente do que nós fizemos. E isso é o tema do nosso próximo vídeo, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Então, aproveita e se inscreve aí no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um bacione e arrivederci!